Apocalipse 14. Semana passada a gente falou sobre 144 mil selados, lembra? Então, hoje a gente continua do versículo 6 em diante, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do quê? E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Olha para mim aqui. Você sabe que evangelho, o que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. Só que aqui você vai ver que esse anjo aqui primeiro, ele foi enviado para trazer boas novas, para levar o evangelho, a palavra de Deus. Mas tem outros anjos que vão trazer também as más notícias. Está compreendendo? Isso aqui vai ser durante a grande tribulação. Vai ter anjos pregando o evangelho. E mesmo assim, a Bíblia mostra que tem pessoas que não irão o quê? Se converter. Você está vendo? Deus, ele faz de tudo para salvar o ser humano. Ele vai até as últimas. A grande tribulação, ele vai enviar o anjo para pregar o evangelho. Por isso que a Bíblia fala que até os que forem para o inferno, eles vão dizer assim: verdadeiramente o Senhor é justo. Por quê? Porque Deus fez tudo. Mas como a gente falou, quem é que escolhe? Quem faz a escolha? É a pessoa. É a pessoa que faz a escolha. E ele diz aqui, versículo 7, o anjo pregando para toda a tribo, língua e nação, dizendo com grande voz. Olha o que eles vão falar na pregação, leia bem alto: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do quê? Do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e o quê? O anjo está falando, adore a Deus. Olha para mim aqui, você sabia que tem muita gente dentro das igrejas com título de evangélico, que se ela morrer hoje ela vai para o inferno, porque ela tem colocado outras coisas no lugar de Deus? Filho. Tem gente que depois que engravidou, acabou. Jesus ficou lá por último. Agora o filho é o sol da vida da pessoa. Deus deu para ela aquela criança, Deus deu vida àquela criança, mas não foi para a criança tomar o lugar dele. É por isso que você vê hoje em dia os pais gemendo e sofrendo tanto com os filhos. Por quê? Porque colocam os filhos num patamar, num lugar que não é o lugar de filho. E aí ele diz aqui, ó, olha que forte. Então ele fala, adore a Deus, porque tinha do outro lado aqueles que estavam adorando a besta nessa época aqui. Vai ter, né? Os que vão estar adorando a besta durante esse período. Versículo 8. E outro anjo, agora outro anjo. Esse primeiro estava pregando o evangelho, para o povo adorar a Deus e temer a Deus. Esse outro anjo seguiu dizendo, caiu. O quê? Aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber, o que, gente? Do vinho da ira, o que? Se eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que obedecer às leis desse reino. Aí eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo. Enquanto eu não obedecer às leis dele, eu não estou no esconderijo do Altíssimo. Ah, mas eu estou na igreja. E daí? Na igreja vem todo mundo. Enquanto eu não obedeço, eu não tenho direito às bênçãos desse reino. É igual a pessoa que está ilegal lá nos Estados Unidos. Ela tem direito? Se ela bater o carro lá, se ela precisar de médico lá, é só dar um problema que ela precise, vão ver que ela está o quê?
Não, você não tem direito isso aqui. Você não é cidadão daqui. Você não é cidadão americano. Você é cidadão do reino do céu? Você habita no esconderijo do Altíssimo? Ou você segue as leis que você seguia antes de chegar na igreja? Mentira. A lei do mundo é a lei do mais forte, é ou não é? É a lei do mais esperto. A lei do mundo qual é? Quem pode mais chora menos. Hã? De repente você está na igreja, mas você continua seguindo o mesmo padrão que você vivia antes. Então você ainda continua sendo o quê? Do mundo. Você não entrou ainda no esconderijo do Altíssimo. É por isso que você vê, é igual ela, 17 anos, e o diabo continuava incorporando nela. Por quê? Porque ela não estava ainda onde? No reino de Deus, no esconderijo do Altíssimo. O diabo ainda tinha acesso à vida dela. Isso é forte demais, gente. Quem está entendendo? Se você não entender, misericórdia. Olha só, aí ele diz assim: e seguiu-os, né? O terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua o quê? E receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este, leia bem alto, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será o quê? Atormentado com fogo, diante dos santos anjos, e diante do Cordeiro. Está vendo? Tormento, e a fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre. Olha aqui, como o evangelho muda a condição do ser humano. Mudou o país, mudou a Europa, mudou a Inglaterra na época do John Wesley. Está entendendo? Mudou a história de tantos lugares. Imagina se não vai mudar a sua vida, rapaz. Mas para isso, o evangelho tem que o quê, gente? Tem que entrar. A palavra tem que entrar. Não adianta estar na igreja ouvindo, a pessoa não obedece, não muda, ela não entra no reino. Por quê? Porque esse reino tem regras. Não é a casa da mãe Joana, não. Esse reino é o reino de Deus, é um reino de disciplina, é um reino de ordem, é um reino de obediência, é um reino santo. Não tem como eu entrar nesse reino no pecado, na mentira. Está compreendendo? Isso é forte demais. E ele diz assim, ó, só para concluir, 11: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso. Não adianta acender vela, não tem purgatório, não tem aliviar, não. E nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o quê? E aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de quem? E a fé? Versículo 13: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, leia bem alto essa parte que é forte: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Leia o finalzinho aí, bem alto. Olha para mim aqui, se você morrer hoje, o que você vai levar? O que você vai levar? Está escrito aí. O que vai te acompanhar? As tuas obras. Você não leva nada, prata, ouro, marido, mulher, filho, mas as tuas obras vão te seguir. Você morreu? Coloca o versículo aí, por favor. Para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Tem algumas bíblias que falam que as suas obras te acompanharão. Vão te acompanhar para onde? Para o juízo, para o dia do juízo. Sabe aquilo que você faz que ninguém sabe? Que você acha que você é espertão, espertona,
que o teu marido, coitado, é bobinho, ou que a tua mulher é bobinha. Continue. Lá no livro de Daniel ele diz assim: aquele que é sujo, continue a se sujar. Aquele que é impuro, continue na sua impureza. Mas aquele que é santo, se santifique cada dia mais. Teu marido não precisa saber, tua mulher não precisa saber. O principal já sabe que é Deus e o diabo. E se o diabo sabe que eu posso ser pastor. Se o diabo sabe que eu faço o que agrada a ele, se eu morrer agora, quem vem me buscar é ele. Quem vem me buscar é ele, não é Deus não é anjo não. Ah, mas eu sou pastor, não interessa, não tem título para Deus. Para Deus tem o seguinte: você escolhe um lado enquanto você está vivo. Você escolhe de que lado. Se aqui na terra você não tem prazer em seguir a Deus, o que você quer fazer no céu? Aqui por 70, 100 anos você não tem prazer de servir a Deus? No céu é eterno. Que prazer você vai ter lá? Não. O que você quer fazer lá? A vida inteira a pessoa viveu aqui na terra agradando o diabo. Aí, sabe, agradou o diabo. Aí quando morre, agora eu quero Jesus. Não é assim não. Aquele que você serviu em vida vem te buscar no momento que você partir. Você vê que tem pessoas que já em vida, elas já conseguem ver quem? O diabo. Por quê? Porque de tanto que ela serve a ele já consegue aparecer para ela. Esse mesmo espírito, esse vulto que aparece para ela, é o mesmo que vai buscar ela quando ela morrer, se ela não se converter, se ela não se arrepender. Pastor, isso aí dá um frio na barriga. É para dar frio até na espinha, não só na barriga. Porque que essa palavra incomode, porque quando incomoda, vai exigir da gente o quê? Mudança. Se a palavra não incomoda, a gente fica muito acomodado, a gente fica confortável em levar uma vida frouxa, desregrada. Mas quando a palavra cobra, é Deus cobrando. Eu não sei da tua vida, mas o Espírito Santo sabe.